Sejam bem-vindos ao nosso canal Minuto Advocacia, Ricardo Minuto, sócio titular. Nessa sequência de vídeos, estamos falando sobre governança corporativa, especialmente no âmbito das organizações sociais, associações, né? O tema desta data é a gestão organizacional, né, dentro dos diferentes capítulos de governança, Assembleia Geral, atos constitutivos, os órgãos colegiados, órgão superior, conselho de administração e agora, então, gestão organizacional, né, e dependendo do que está previsto no ato constitutivo da entidade, pode ter diferentes denominações. Direção executiva, administração, conselho gestor, então pode ter diferentes denominações. Essa estrutura executiva, ela tem exatamente a principal função de ser a estrutura que vai permitir a realização, a efetivação das diretrizes e políticas deliberadas no âmbito do Conselho de Administração e da Assembleia Geral, né? Com vistas ao cumprimento do programa de trabalho, do plano de trabalho, né? Da entidade, né? Dentro das principais competências estão exatamente a identificação, planejamento e implementação das ações para o cumprimento da missão da entidade, né? De tal forma que se efetive a missão organizacional, seus propósitos, com a melhor utilização possível dos recursos disponibilizados com vistas a exatamente a obtenção dos resultados esperados e necessários. Então, é um processo também de obtenção da autoridade delegada, né, autoridade sobre os meios, né, que é delegado por parte da Assembleia e Conselho de Administração, quando nomeia os integrantes da estrutura executiva, né? E essa estrutura tem, então, a responsabilidade sobre os fins, no sentido da obtenção dos resultados necessários, né? E a prestação de contas desses resultados, né? Nesse sentido, a consolidação e desenvolvimento da qualidade e entrega, né, os entregáveis da entidade, né, monitorando e controlando o uso dos recursos, garantindo a alocação efetiva, eficaz desses recursos aos respectivos projetos e planos, tá? Envolvendo aí, vinculado à diretoria executiva, toda a estrutura de operação da companhia, envolvendo a área de gestão de pessoas, a área de materiais, logística, a área financeira, a área de patrimônio, a área de tecnologia de informação e, sobretudo, a área da atividade fim, seja uma organização voltada à assistência social, ou educação, ou saúde, ou temas relacionados à cultura, ou o meio ambiente, enfim, os diferentes aspectos, aí, as questões sociais, diferentes aspectos em que a entidade foca a sua missão principal. E aí, então, pode ter uma série de estruturas necessárias, né, envolvendo pessoas, recursos, ambientes, materiais, tá? Que devem ter também os seus executivos responsáveis, os seus gestores, sempre num processo de atuação com delegação de autoridade sobre os meios e a responsabilidade sobre os fins e, consequentemente, a necessidade da prestação de contas. A estrutura executiva, né, deve ter um relacionamento adequado com os diferentes stakeholders ou partes interessadas à entidade. Ela tem a função, o principal executivo e a sua equipe tem a função de representação da instituição no âmbito interno e externo, juntamente com os integrantes do conselho, né? Então, dependendo do que estabelece o ato constitutivo, de uma forma complementar, né? Ou de uma forma conjunta, né? Com o presidente do conselho, com o executivo, né? Aí a gente tem as figuras
que no inglês chama o chairman, não, o presidente do conselho de administração, que é importante que não sejam as mesmas pessoas, né, o chairman e o CEO, que é o diretor-geral, o principal executivo da diretoria executiva, que sejam pessoas diferentes, haja essa segregação de função, e essas pessoas podem representar a entidade de forma conjunta ou separada, de acordo com o que prevê o próprio ato constitutivo, no âmbito interno e externo. Importante sempre lembrar que não haja uma sobreposição desse espaço de atuação. Né? Então, o presidente do Conselho de Administração, né, como órgão responsável a deliberação, a aprovação das grandes diretrizes da entidade, e o diretor-geral, o presidente da entidade ou diretor executivo, que seja o líder da diretoria executiva, da gestão e da representação também dessa entidade nesse âmbito. Né? E fundamental que tenha, então, esse relacionamento continuado com as diferentes partes interessadas, os associados, integrantes da Assembleia Geral, o próprio Conselho de Administração, com a estrutura interna, demais diretores e integrantes da gestão da companhia, como em relação aos usuários, clientes, beneficiários dos serviços da entidade, assim como os parceiros ou fornecedores que apoiam o funcionamento da entidade e, sobretudo, com a sociedade, né? O relacionamento com a sociedade, com a comunidade, com o governo, com os representantes da sociedade como um todo, especialmente entendendo aí o papel social dessas organizações do terceiro setor. E importante também sempre ver que, dentro das responsabilidades da estrutura executiva, que se tenha o cuidado necessário à formalidade dessa entidade. Né? Toda e qualquer organização requer que se tenha diria assim, uma formalidade quanto aos planos, projetos, ações realizadas, avaliação de resultados, de tal forma que garanta, diria assim, a função, todas as funções inerentes à gestão, planejamento, organização, controle, avaliação de resultado, promoção de ações corretivas, padronização, dentro de um ciclo virtuoso de gestão, chamado PDCA ou PDCS ou PDCL, dependendo a condição. Nesses aspectos de responsabilidade sobre os fins, a partir da delegação da autoridade sobre os meios, a necessidade de prestação de contas e de um adequado controle sobre o uso desses recursos, envolvendo gestão de risco, controles internos, dentro da estrutura de gestão e estrutura executiva. A avaliação da equipe da diretoria executiva, a autoavaliação sempre é um tema também presente, da mesma forma que o Conselho de Administração, que a diretoria faça uma autoavaliação da sua atuação, dela e dos seus integrantes e também equipes de apoio à área dos gerentes, supervisores, dependendo da estrutura organizacional e funcional da entidade. E, obviamente, tem a avaliação da própria diretoria executiva ou da diretoria executiva por parte do órgão superior seguinte, que é o Conselho de Administração, onde se espera aí se tem uma conduta adequada por parte de toda a diretoria executiva, conforme os princípios, valores, missão da organização. Então, sempre elementos importantes. A remuneração do quadro executivo deve estar previsto aí no ato constitutivo e nas deliberações do Conselho de Administração, observando os aspectos legais, entendendo que a estrutura executiva ela não é uma estrutura estatutária, e, consequentemente, não há nenhuma óbice de remuneração dessa. Pelo contrário, é importante a profissionalização da gestão, e que esses executivos sejam remunerados e tenham a dedicação necessária
ao cumprimento, diria assim, ao cumprimento da missão organizacional, né, que eles auxiliam a garantia desse cumprimento da missão organizacional e a efetivação dos planos de longo prazo, de médio, curto, médio e longo prazo. Tá? Então, sempre importante. Os aspectos da prestação de contas, os relatórios envolvendo questões econômico-financeiras, da área de finanças, contabilidade, né? Com a clareza dos resultados econômicos, né? Observando a legislação e as normas contábeis aplicáveis às organizações sociais. Né? Da mesma forma, os relatórios envolvendo os aspectos, além dos aspectos financeiros, os aspectos não financeiros também, né? Gestão de pessoas, gestão do patrimônio, gestão de informação, né? A logística, o relacionamento com as diferentes partes interessadas, os aspectos sociais, os aspectos ambientais, enfim, todos os desempenhos necessários aí também no que se refere a informações não financeiras também. Então, essas são as principais funções, né, e características da estrutura executiva. E agradecemos a atenção e convidamos a assistir os próximos vídeos da governança corporativa.